Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje nós vamos apresentar o livro Entre Lobos, Cordeiros e Leões, Efeitos Colaterais de um Chamado Extremo, do pastor Livingstone Farias. É uma publicação da BV Books. A BV Books também publica livros, não é só bíblias não. E esse livro vai trazer personagens bíblicos, personagens históricos, enfim, para poder nos ajudar a entender essa questão do chamado, a importância do chamado e a importância de cumprir esse chamado da forma correta e principalmente trazendo a mensagem correta e sendo um proclamador do verdadeiro evangelho. Um livro muito interessante. O pastor Livingstone Farias, ele tem uma linguagem assim bem chamativa, né, com expressões assim bem interessantes. Vou mostrar para vocês ali na mesa. Acesse o site da BV Books, está aparecendo na tela do seu dispositivo. Lá você vai encontrar esse livro e outras excelentes publicações da BV Books. Se inscreva em nosso canal, deixa o seu like e vamos lá para a mesa para a gente conhecer o livro do pastor Livingstone Farias. Pessoal, que nós estamos com o nosso livro Entre Lobos, Cordeiros e Leões, Efeitos Colaterais de um Chamado Extremo. Pastor Livingstone Farias é o autor, uma publicação da BV Books. Como eu disse no início, é um livro que aborda, traz também personagens que nos inspiram principalmente nessa questão do chamado para fazer discípulos, fazer missões, para cumprir o ID do Senhor Jesus, que é um chamado para todos nós, né? Então aqui a gente tem algumas informações na contracapa, né? Um livro que propõe uma nova viagem aos antigos mapas marcados e entranhados pela grandeza dos cromossomos e dos DNAs das mais audazes da existência humana, tais como é dito pelo escritor da carta aos Hebreus, homens e mulheres das quais o mundo não era digno. Então o autor ele navega pelas escrituras também. É um livro muito interessante. Se você quiser adquiri-lo, vá lá no site da BV Books, está aparecendo aí na tela do seu dispositivo. Você vai conhecer este livro e outras excelentes publicações da BV Books. A BV Books não publica só bíblias, publica também livros e excelentes livros para o nosso estudo. Bom, material capa brochura, a gente tem aqui quase 300, deixa eu ver se dá 300 páginas. Vai dar 300 páginas certinho, tá? 300 páginas, uma capa muito bonita, muito bem feita, né? Aqui tem uma dedicatória do pastor Livingstone, agradeço, carinho. Material que foi enviado pra gente, primeira folha de rosto, ficha catalográfica. Aí tem aqui uma frase, né? A gente tem alguns agradecimentos e também a gente tem o sumário do livro, né? Então tem aqui o capítulo 1, a Batalha dos Genomas. Depois o capítulo 2, Mutações Genomonais. Capítulo 3, para que serve o chamado? Capítulo 4, Nascedouro de um chamado. Capítulo 5, a descoberta do chamado. Capítulo 6, Escatologias do chamado. Capítulo 7, Engenharia do chamado. Capítulo 8, Anatomia do chamado. Capítulo 9, a glória embutida no chamado, né? E tem aqui alguns personagens. Ele vai trazendo à tona passagens bíblicas, eu vou mostrar para vocês. Capítulo 10, os eixos perenes de chamado. Capítulo 11, a cosmovisão do chamado. 12, cura das rupturas cairóticas, ou caóticas, né? Melhor dizendo. 13, o poder da luz da verdade. 14, restauração de rupturas e do misticismo do pós-gospel. 15, Colossenses e corroentes. 16, o demetrismo interefesiano. 17, ondas poderosas de orações. 18, da credibilidade da profecia. 19, sobre pastores e lobos, tá vendo? 20, narratismos. 21, doenças espirituais do líder contemporâneo. 22, o balaísmo no pós-gospel, ele bate muito de frente com isso. E aí vai seguindo, 23, né? Rede Neurodagon. Olha só, são 35 capítulos, tá? Então, você vai encontrar muita coisa interessante, algumas comparações que ele faz ao marketing do fascismo hiperpentecostal. Ele vai fazer uma crítica principalmente ao neopentecostalismo, né, e algumas práticas. Enfim, então aqui tem informações sobre o autor. A gente tem aqui um prefácio, uma introdução. Então sempre no início de cada capítulo ele coloca ou uma passagem bíblica, uma frase, né? E aí o capítulo 1, a Batalha dos Genomas. Bom, esse livro eu vou fazer uma apresentação bem breve aqui, porque
é um material que vai trabalhar mais ou menos dentro dessa linha. Ele vai apresentar conceitos dentro de uma análise bíblica também, dentro de uma análise histórica, tá? Sobre essa questão do chamado a cumprir a missão ou o comissionamento de Jesus, tá? Então, ele vai trazer à tona aqui nos primeiros capítulos personagens bíblicos, né? Desde o início lá, dos primórdios na Bíblia, em Gênesis. É interessante que ele trabalha dentro daquela linha que crê, né? Que lá com base em Gênesis 6, né? Que os filhos de Deus ali são anjos caídos mesmo, né? Que se relacionaram com os filhos dos homens ou as mulheres humanas. Então ele vai desenvolver essa tese aqui. Ele vai muito dentro da história, ele faz uma análise antropológica também. Então é um material assim muito rico, numa linguagem muito rica, né? Então você tem que ficar atento na hora da leitura, senão você acaba se perdendo, né? Aí o capítulo 2, olha só, mutações genomoniais, com base em Romanos 8. Capítulo 3, para que serve o chamado? Ele traz aqui, por exemplo, né, o conceito de Davi. E o tamanho da letra é uma letra tamanho normal, né? Não é uma letra grande. Então a diagramação é bem simples, bem curtinha. Então tem que ficar atento para não se perder na leitura. Ele vai trabalhando conceitos assim um atrás do outro, né? Olha só, a exclamação do Cristo é assim: para que Deus enviasse seus obreiros, Jesus estava expondo o maior sentimento do coração do Pai, procurando gerar nos seus discípulos uma razão mais forte que justificasse o real envolvimento deles com os projetos de Jesus, porque Deus amou o mundo. Então, capítulo 4, o nascedor de chamado, cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e é predito e anunciado e esperado por milhares de pessoas através do espelho da fé e da esperança. Simplesmente veio tangendo verticalmente as culturas e as sociedades através dos séculos. Então aqui ele faz uma citação de Lucas. Ele vai desenvolvendo: não existirá jamais nenhuma agenda que seja tão importante ou superior à agenda da poderosa salvação. Nenhuma outra coisa ou projeto faz Deus incidir assim, tão verticalmente, segundo as histórias de homens que combateram grandes combates. Aí ele vai citando Daniel, ele vai citando algumas passagens bíblicas, né? Também ele critica muito os erros contemporâneos de algumas denominações, né? Então é um material muito interessante assim, a forma como ele desenvolve. Capítulo 5, a descoberta do chamado, né? Nenhuma pessoa a quem Deus chamou pode executar seu chamado semelhante a um curso à distância. O chamado que Deus embute em uma pessoa já é um sinal que há realidades e ambientes que cercam e marcam aquela convenção. Muito interessante também, né? Então ele vai trabalhando essa forma da descoberta do chamado e ele vai desenvolvendo dentro da Bíblia algumas passagens, né? Enfim, esse capítulo aqui vai trabalhar um pouquinho das escatologias do chamado. Então, olha só: pois Deus é quem opera em nós a vocação. O chamado possui a missão, dar entendimento ao comissionado, a percepção de que só na existência empregar o certo que poderá renovar as mentalidades, as possibilidades, os sonhos e as manutenções das utopias. Interessante também esse capítulo 6, né? Capítulo 7, engenharia do chamado. Como funciona, né? Essa parte da engenharia, essa construção do chamado. É um capítulo mais curto, porque o capítulo 8 vai trabalhar a anatomia do chamado, né? Icus Meta. Ele faz algumas colocações aqui bem interessantes, e tem uma linguagem assim bem interessante, né? Então é um livro que na leitura você precisa ter essa atenção, senão você acaba sendo meio que... você acaba perdendo alguma coisa, né? Então aqui ele vai trabalhando a questão do chamado de Davi. Ele pega alguns personagens bíblicos, né? Carbono 14, Deus criou o chamado. Aí ele vai muito dentro também da arqueologia, das descobertas, né? Para estar trabalhando isso. Então muito interessante, é um capítulo bem assim, bem longo, né? Aí o capítulo 9 é a glória embutida no chamado, homens dos quais o mundo não era digno. Ele cita aquela passagem de Hebreus. Ele vai desenvolvendo o caso de José, por exemplo, né? Ele vai trabalhando outros personagens. Então, inclusive, aqueles homens de Deus já conseguiram ter essas leituras. Isso também mostra que realmente o mundo deles não os merecia. A fundamentação da experiência cristã
de nossos dias não deverá ser baseada nas pulsações e marcas desse neopentecostalismo. Ele vai criticar muito o neopentecostalismo. Pelo contrário, o Brasil clama e espera por uma revolução que acenda em todos nós o fogo ardente das responsabilidades verticais que nos possam arremessar para dentro e de volta ao verdadeiro reino de Deus. Então, muito interessante também, né? Vamos pegar aqui mais um capítulo. Capítulo 10, os eixos perenes de chamado. Então sempre tem uma passagem bíblica e ele vai desenvolvendo o seu material, né? E como eu disse para vocês, ele foca muito também em trazer aspectos do nosso cotidiano, né? Para estar abordando isso. Isso é muito importante também, né? Deixa eu pegar um pouquinho mais para frente aqui. Tem alguns capítulos que são bem importantes. Cura das rupturas cairóticas, né? Este é o penúltimo eixo através do qual os nossos esforços humanos não anulam o sentido da obra que a graça já fez. Somos lavouras de Deus e cooperadores com Deus nos macroprocessos do querigma, da proclamação do que é desígnio e projeto de Deus, né? Então, ele vai citando aí também um pouquinho, né, dessa ação de Deus e nós como instrumentos para levar a mensagem, né? Interessante também. 14. Restauração de rupturas e do misticismo do pós-gospel. Ele bate muito de frente com relação ao pragmatismo, com relação algumas coisas que a gente vê por aí, né? Principalmente no neopentecostalismo, que não concorda. O demetrismo interefesiano. O parêntese do tempo que se alongou em Éfeso sobre as dúvidas que centenas de pessoas tinham em relação a Jesus provocou os piores tumultos e sedições nas pragas, escolas, casas, templos pagões, nas salas de discussões sobre como aquela sociedade se comportaria diante das correntes dos representantes da fé evangélica que crescia poderosamente. Ele cita aqui Atos 18. E aí ele faz uma associação com os tempos de hoje, né? Interessante também. Da credibilidade da profecia, o capítulo 18, né? Trabalhando um pouquinho da mensagem também, que é importante. Capítulo 19, sobre pastores e lobos, cuidado com os falsos profetas. Ele vai falar um pouco sobre isso, essa questão dos falsos profetas, dos pastores que tem por aí, como eles têm agido com o rebanho, enfim, né? Aqui tem o narraxismo, raposas, lobos e serpentes, né? Tem aqui, ele cita, ele vai trabalhar muito a questão do sistema do joio, né? Que existe por aí, que não é trigo. Doenças espirituais do líder contemporâneo. Ele vai agora abordar muito a questão do líder, né? Onde que vai entrar essa questão do líder. Ele cita outros líderes na Bíblia, ele faz essa associação. Os balaísmos no pós-gospel, ele traz à tona aquele negócio lá da oração dos deuses, Baal, enfim, os balaíns, dentro da Bíblia, e como isso funciona nos dias atuais, né? E aí tem esse capítulo 24, a parceira de Dagon e Diana. Então ele sempre vai nas escrituras, pega exemplos das escrituras e traz para o contexto, né? Como é isso hoje, atualmente, né? E muitas das vezes até mesmo no meio evangélico a gente vê esse tipo de coisa. Rede neurobalaquiana. Então também ele vai trabalhar um pouco sobre isso. Capítulo mais curtinho, né? Os últimos capítulos. Aí tem aqui a absalite evolutiva e crônica. Ele explica isso, né? Aqui nesse capítulo. Então é apenas uma apresentação para vocês entenderem, né? Dagonite, pós-arca de Deus, né? Ele vai citando algumas coisas que aconteceram lá na Bíblia e como hoje tem acontecido e como tem acontecido, né? Agrotóxicos e pragas marcantes. Então, quais foram as principais pragas e pestes que chocaram o mundo? Ele vai citando aqui e depois ele vai entrar dentro daquilo que tem acontecido em muitas igrejas por aí, né? Teologia da prosperidade, enfim, né? Algumas heresias aí, né? No meio, principalmente no meio neopentecostal, ele vai desenvolvendo. Entre a cadeira e a bacia, o mal súbito da ambição, que muitos têm feito, né? Vestígios e crises do sancismo. Então ele vai desenvolvendo dentro do personagem Sansão o que muitas das vezes tem acontecido aí em muitos lugares, pois teu é o reino, o poder e a glória. Agora ele já volta e foca a trabalhar um pouquinho sobre a dinâmica
do verdadeiro evangelho. O marketing do fascínio hiperpentecostal. E aí vai também bater no neopentecostalismo, né? Então, gente, é um livro que você vai ter aí na sua biblioteca para você estar fazendo seus estudos e também para você estar entendendo um pouco, né, dentro do pensamento dele, essa questão do chamado, desde os tempos bíblicos até os dias atuais. Ele vai fazendo muitas comparações, né? Então, por exemplo, o que há entre uma geração sólida e uma sociedade líquida, o que há entre uma geração sólida e uma sociedade líquida, o que está em trânsito, né? Ele continua fazendo essas comparações, né? O capítulo, quem vai nadar contra a correnteza? Então, ele vai desenvolvendo dentro do nosso tempo. Protocolo de Melquisedeque, capítulo 34. Todas as ordens se baseiam no mínimo em 4 pilares: política, dinheiro, poder, religião, e juntas elas formam o alicerce do poder pelo poder. Então tem aqui também alguns pontos muito interessantes, tá bom? Então ele encerra aqui, tem a parte aqui da capítulo 35, subornos, né? Unção irreprochável, a missão de chamado, né? Ele vai se desenvolvendo, e as considerações não finais dele, né? Ele também tem um trabalho muito bonito aí, olha, serviço de capelania em transculturas e éticas, né? Faz um trabalho por aí. Então tem aqui uma bibliografia e depois a gente tem algumas obras da BV Books, né? Já que o material é da BV Books. E esse é o livro Entre Lobos e Cordeiros e Leões. É um compêndio substancioso de um convite a uma viagem ao leitor às bases da história de ícones, patriarcas, líderes renomados e anônimos, profetas e vários baluartes históricos, para a gente entender essa questão do chamado em cumprir a vontade do Senhor. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.